Amém, Deus. Glória a Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te adoramos, Senhor. Vem sobre a nossa vida, nosso ser, Senhor Deus, nosso espírito. Preencha a nossa vida com o teu Espírito Santo, Deus querido. Aleluia, Deus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e minha vida é você. Deus, derrama tua glória até que pois eu sei que santo é. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e minha vida é você. Deus, derrama tua glória até que mas ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Santo, 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 santo. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus,
derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Me levas
vem dizendo que não é feliz, que amor você não sente mais, que a vida te deixou pra trás. balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que
chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso cantar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso cantar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso cantar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso cantar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Meus queridos, que bom estar junto com vocês agora. Espero que todos estejam bem, né? Mesmo nesse momento difícil que estamos enfrentando. Mas nós vamos ter um momento aqui, todos os momentos do culto eles são importantes, obviamente. Mas nós vamos ter aqui o tempo da palavra, tá? Espero que você tenha sido edificado com as canções. E nós vamos ter um momento agora de reflexão bíblica ao nosso coração, tá?
nós vamos meditar em João capítulo 13, tá? Eu já gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, acessasse sua Bíblia e a gente vai ler esse texto, tá bom? Mas antes nós vamos orar, pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa noite, que Ele nos ilumine e que seja um tempo muito especial de reflexão, de aprendizado, de edificação do Senhor para o nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer por nossas vidas, pela tua ação, pelo teu cuidado. Quero agradecer, Pai, porque o Senhor tem, nesses dias, mesmo com esse isolamento social, o Senhor tem provido as nossas necessidades, o Senhor tem nos abençoado. Peço ao Senhor pela cidade de Areias, por nossa igreja, por cada irmão, cada família, e que nessa hora, Pai, a palavra ela venha de encontro ao nosso coração, que ela venha ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro do nosso coração, e que possa trazer frutos, possa gerar frutos, e que possamos honrar o Senhor, possamos bendizer teu santo nome, que o Senhor fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos meditar agora a partir da perspectiva de João, capítulo 13. E nós vamos falar um pouco agora aspectos do ministério de Jesus, acerca dele como um grande mestre. De fato, Jesus é um grande mestre, né? Jesus, ele ensinou coisas muito profundas. Nós olhamos para Cristo como nosso Redentor, como Deus, e de fato ele é o Senhor. A promessa de Deus é que ele de fato ele é o resgatador, o libertador. Ele é o Cristo, né? Que é o Messias prometido. Jesus, de fato, é Deus e ele se revela assim, ele é mesmo com o Senhor, ele é a mesma pessoa, né? E nós vamos entender nessa perspectiva do ministério de Jesus a questão dos seus ensinos, né? Da excelência dos seus ensinos, de algumas verdades para o nosso coração, de algumas verdades importantes sobre Jesus, sobre quem ele é, o que ele representa para nós, o que ele ensina para nós, qual a importância dele na nossa vida, que de fato ele é um mestre por excelência, e nós vamos aprender um pouco sobre isso baseado no capítulo 13 de João, do Evangelho de João. O texto diz o seguinte, ó: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Então vamos ficar até aí, tá bem? Olha só, gente. Jesus, ele é o mestre por excelência, de fato. Na história, ninguém se assemelha a Jesus. Diógenes, em Atenas, com lanternas acesas ao meio-dia, afirmava: eu procuro um homem. Jesus foi o maior mestre da história. Seu nome se alteia acima dos grandes corifeus deste mundo. Sócrates ensinou durante 40 anos. Platão ensinou durante 50 anos. Aristóteles encheu bibliotecas com a sua erudição, com a sua forma de falar, de ensinar. Jesus não deixou nenhum livro, nenhum tratado, nem sequer uma página escrita, não lecionou em nenhuma universidade.
contudo foi o maior mestre do mundo. Jesus revolucionou o mundo com a sua influência e com o seu ensino. Jesus deixou marcas profundas que impactam até hoje a humanidade. Jesus não escreveu palavras no papel, mas gravou-as no coração de seus discípulos, e estes, a partir desta verdade, outrora acovardados, outrora homens simples, tornaram-se verdadeiros gigantes da fé, protagonistas incontestáveis da maior revolução e transformação da história. Nenhuma revolução foi maior do que aquela promovida por Jesus. Vidas foram arrancadas da ignorância, do pecado, perdidos foram encontrados, enfermos foram curados, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram e os atormentados acharam paz no seu coração. Jesus fez tudo isso e usou esses homens para isso. Os enclausurados acharam liberdade, os párias foram dignificados e os homens rebeldes foram reconciliados com Deus. Aleluia! Jesus, de fato, é a maior evidência, a maior revolução. Jesus é Senhor, e essa revolução ela aconteceu porque Jesus é Deus e veio até nós com a missão de resgate. E nos resgatou. Jesus, o Mestre, veio para mostrar aos filósofos gregos a suprema verdade, veio para vencer os orgulhosos romanos e colocar no seu estandarte uma cruz em vez de uma águia, veio para afagar em seus braços os continentes, ele veio para mostrar exemplo de servo, de humildade, em meio a uma sociedade que transformava-se em cada vez mais numa sociedade pedante, soberba, orgulhosa. Jesus, o maior mestre que existiu, ele se fez como servo, como humilde, e ele trouxe impacto para o coração das pessoas. Ele revolucionou a vida de muitas pessoas. Ele tem transformado até hoje as vidas, como tem transformado a minha e a sua. Meus queridos, Jesus ele veio para mostrar para as pessoas o tamanho do poder de Deus e o tamanho do amor de Deus pelas pessoas. O tamanho do amor de Deus. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus amou o mundo com tanta intensidade que levou Jesus à cruz. João 3,16 fala isso. Jesus, ele morreu, ele padeceu, ele foi humilhado, ele foi cuspiram a cara. Mas até hoje o legado de Jesus tem transformado as vidas. Isso traz muito impacto para o meu coração. O tamanho, a grandeza, a proporção do amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós. Por isso que você tem que ouvir essa mensagem e crer de fato que Jesus é o Filho de Deus que veio para resgatar o mundo. Porque se você ouvir e crer que Jesus é o Filho de Deus, você tem entendimento muito claro da revolução que Jesus pode fazer no coração do homem. Porque nessa hora que você entende isso, que você pede perdão pelos seus pecados, a sensação que você tem é que um fardo saiu das suas costas. Porque o pecado aprisiona, mas Jesus traz ao homem liberdade, Jesus traz ao homem paz, Jesus traz ao homem vida eterna, Jesus traz ao homem salvação, porque estávamos condenados à morte eterna. É isso que Jesus faz. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele fala depois que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é de fato a solução de Deus para nos tirar da condição de escravos do pecado. Meus queridos, mas Jesus, ele é mestre, ele nos ensina, e nesse texto ele faz questão de enfatizar isso, que de fato ele era mestre. No versículo 13 ele diz, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Depois de ter feito aquele momento do lava-pés, ele faz questão de mostrar para os discípulos que de fato ele era um mestre. E por que Jesus era mestre? Vamos ver um pouco aqui sobre a sua posição.
Jesus se considerava mestre, a gente viu isso nesse texto. Seus discípulos o consideravam mestre, foi o título que mais se dirigiam a Jesus, mestre, mestre, mestre. Os inquiridores o chamam de mestre, o jovem rico, Nicodemos, né? No capítulo 3 de João, Nicodemos já chama Jesus de mestre. E se você voltar um pouco para o mundo romano, o contexto lá da Palestina, Jerusalém, todo aquele contexto, você vai ver que o valor dado ao mestre é aquele... Claro que havia os magos, aquelas figuras religiosas, simbólicas, naquelas regiões desérticas, era muito comum isso, mas o valor, esse termo mestre, era um termo dado a uma pessoa realmente de um alto grau de influência, né? Então Jesus era reconhecidamente tido como um mestre, alguém de muito saber, de muita sabedoria. Os seus inimigos chamavam de mestre, os herodianos, em Mateus capítulo 22, vai se referir a Jesus como mestre. O povo, em geral, tinha Jesus como mestre, Mateus capítulo 7, versículo 29. Então, sua posição de mestre era clara naquele período. Jesus é o mestre por excelência, e a gente vai aprender aqui como essa excelência de Cristo no ensino, essa excelência de Cristo na transformação das vidas. Primeira coisa que a gente percebe nessa questão da excelência dessa prática de revolucionar, de trazer vida, de trazer ensinos tão poderosos, está na sua própria pedagogia, né? A pedagogia do seu ensino. Jesus foi o maior especialista na arte de ensinar, ele é o mestre, ensinou com maestria, em vulgar, sobrepujou os grandes deste mundo, foi mestre em grau superlativo, dominou com capacidade inigualável todos os recursos pedagógicos, variava de método de acordo com as circunstâncias e pessoas, para cada caso usava um método próprio e adequado, usou perguntas, preleções, histórias, conversas, parábolas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Ele ensinou a multidões, ele ensinou a grupos, a pessoas individuais, ensinou no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, nas estradas, no deserto, na praia. Jesus ensinou em todo o tempo. Jesus ensinou a cada um de forma diferente, conforme a necessidade de cada momento. Ensinou a Nicodemos, num momento muito específico, sobre uma situação muito específica. Ensinou sobre o novo nascimento a Nicodemos. Ensinou a mulher samaritana sobre a água viva, a mulher samaritana, os samaritanos que eram rejeitados pelos judeus. Ele ensinou ao paralítico de Betesda, ensinando com perguntas que inquiriam a refletir: você quer ser curado? Você quer ser tocado por Deus? Ele ensinou ao cego Bartimeu: o que é que você quer que eu lhe faça? Jesus, ele não exigia lugares sofisticados para ensinar. Em qualquer lugar, sempre que alguém o procurasse, sempre que alguém necessitasse, ele estava pronto para ensinar. Fez de um barco a sua tribuna, das estradas a sua sala de aula, dos montes a sua plataforma, colhendo da própria natureza. Jesus usou da própria natureza ilustrações para o seu ensino. Ele usou coisas comuns para ensinar. Ele usou o sal, ele usou a luz, ele usou a água, ele usou o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Jesus usou coisas simples para ensinar. Quando lhe perguntaram qual é o maior no reino dos céus, ele não fez um longo discurso para responder. Pegou uma criança no colo e disse: quem pôs se tornar humilde como esta criança será o maior no meu reino. Quando alguém lhe faz uma pergunta filosófica: quem é o meu próximo? Ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Vai tu e faz o mesmo. Quando alguém o censurou por viver na companhia dos publicanos e pecadores, ele respondeu com as imortais parábolas da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Jesus, ele era mestre por excelência. E o que é o impacto desse ensino todo, dessa sua pedagogia, é que esses ensinos traziam mudança de vida. Nas suas grandes palestras, nos seus grandes métodos, nas suas estratégias mais simples. Mas o alvo de Jesus sempre foi trazer mudança de vida no coração das pessoas. Jesus sempre trouxe grandes lições, grandes ensinos, mas o seu propósito era trazer mudança de vida. Era as pessoas reconhecer sua condição e se voltar para as palavras de Jesus, compreendendo
o tamanho da dimensão, o tamanho, a gigantesca dimensão do plano do amor de Deus por cada um de nós. Jesus, ele também foi um mestre por excelência pela natureza do seu ensino, pela natureza daquilo que ele ensinou. Jesus não se prendeu a coisas fúteis. Jesus não foi um mestre de banalidades, não foi um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Jesus desenhou, Jesus mostrou, Jesus trouxe de maneira muito clara quem era Deus. Jesus ensinou de fato o propósito de Deus para salvar o homem. Jesus trouxe de fato a mensagem que trazia o homem à condição de se libertar das amarras do pecado e ter condição de vida eterna. Jesus é o grande escultor do eterno, da eternidade, da vida, da salvação, da paz, da prosperidade, da felicidade, da alegria constante que só temos por meio dele. Só temos por meio dele. Jesus é o escultor disso. Você está infeliz, você está cabisbaixo, não tem nenhum ensino que traga ao seu coração, não tem dinheiro, não tem nada que traga ao seu coração. Nesse momento, confiança, zelo pela vida, que traga ao seu coração agora um ensino que de fato possa promover no seu coração um sentimento de realização. Cristo é a essência do seu ensino, é libertadora. A essência do seu ensino é esculpir no coração do homem a eternidade, a salvação por meio dele próprio, reconhecendo a sua condição de pecado e se voltando para Deus, porque Jesus, ele é o próprio mediador entre Deus e os homens. Meus queridos, como mestre, ele não se limitou a transmitir conhecimentos, mas a formar e a transformar vidas. Jesus transformou a vida de muitas pessoas. Jesus ensinou verdades eternas, verdades transformadoras, verdades que mudam o rumo da vida. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16, sobre aqueles que são humildes, aqueles que choram, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, pacificadores, perseguidos. E ele ensinou isso tudo como valor para se entrar no reino dos céus, mediante um cenário, mediante uma sociedade que prezava pela força, que prezava pela soberba, pela arrogância, como eram os romanos. Jesus ensinou: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores. Jesus, ele ensinou: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que mata sem motivo. Jesus ensinou a não adulterar. Jesus ensinou a não jurar em falso, né, em falso testemunho. Jesus ensinou o olho por olho, né? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer outro. E Jesus ensinou: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus sempre ele trouxe ensinos que mudavam a condição do homem. Jesus sempre trouxe ensinos que revertiam aquela visão que ele tinha sobre aquele tempo, sobre aquelas circunstâncias, e trouxe ao homem uma nova perspectiva. Jesus trouxe um novo olhar. Naquela época, de olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou a não resistir ao perverso, de não trocar, não fazer da mesma forma. Jesus, ele ensinou sempre, ao contrário do padrão do mundo. Jesus ensinou mostrando que o homem poderia ter a sua vida transformada. Jesus tinha um profundo interesse pela vida humana. Em João capítulo 13 ele diz isso: ele amou até o fim. Ele disse: novo mandamento vos dou. Jesus no capítulo 8 ele disse: eu te perdoo, vai, não peques mais. Ele disse isso com a mulher adúltera. Quando alguém era alcançado por Jesus, a sua vida era transformada. A sua vida era transformada. Quando as autoridades mandaram os soldados prender Jesus, eles voltaram de mãos abanando. Nunca ninguém falou como este homem. Quando Jesus proferiu o duro discurso do pão da vida, as multidões o deixaram, os seguidores também. Então voltou para os 12: quereis vós também retirai-vos? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu és o Santo de Deus, só tu és o Senhor. Jesus disse para os discípulos: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Jesus é o mestre e o próprio conteúdo do seu ensino, ele disse: eu sou a verdade. Seu ensino é transformador, porque ele tinha interesse pela vida humana e ele era o próprio exemplo do sacrifício, do Deus que agora tem a capacidade de olhar para o homem, para suas limitações e mesmo assim amá-lo.
Jesus disse: eu sou a verdade. Ele era o próprio conteúdo do seu ensino. Ele olhou para os homens, não só para os que eram, mas para aqueles que haveriam de ser. Ele emprega um apelo positivo a esses homens. Ele prega um apelo positivo. Ele buscava naqueles homens que aqueles homens mudassem a sua condição, reconhecendo de fato a autoridade dele, reconhecendo de fato quem ele era. Reconhecendo de fato quem ele era. Meus queridos, tudo que Deus manda devemos fazer. E Jesus, ele encarnou de fato a vontade de Deus num corpo de homem. Jesus encarnou tudo isso. Meus queridos, Jesus era um mestre por excelência, pelo exemplo de vida que confirmava o seu ensino. Quando Jesus terminou de ensinar o Sermão do Monte, as multidões ficaram maravilhadas porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus que julgavam o povo, mas a sua vida era toda torta, religiosos. Jesus, ele ensinava e ele praticava. Jesus, ele ensinava e fazia aquilo que ensinava. Nós temos dois tipos de autoridade, a autoridade imposta e a autoridade adquirida. Jesus tinha essa autoridade adquirida. Jesus ensinava e a sua vida refletia isso. Jesus podia ensinar sobre mansidão porque ele era manso, como diz Mateus capítulo 5, versículo 5. Ele mesmo diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus podia ensinar sobre humildade porque quando os discípulos discutiam quem era o maior entre eles, Jesus tomou uma toalha e uma bacia e lavou os pés, como a gente leu no texto. Jesus poderia fazer isso. Jesus podia ensinar sobre o perdão porque na hora em que seus algozes o afligiam na cruz, ele pede a Deus para que Deus perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que faziam. Quando Jesus viveu aquilo que ensinou, viveu tudo antes de ensinar e viveu tudo bem mais do que pode ensinar. Jesus vivia aquilo que se ensinava, que ele ensinava. Jesus era a própria evidência do seu conteúdo. Meus queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus era a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse tempo você pode estar em busca de filosofias, de respostas para a sua vida. Você pode estar em busca na sua vida profissional de mecanismos de coaching, de líderes que tragam para vocês valores que possam dar um rumo diferente aos seus negócios. Você pode estar na sua vida emocional buscando especialistas, psicólogos para te ajudar a enfrentar a sua depressão, enfrentar suas lutas diárias. Você pode estar em busca de médicos agora, fazendo tratamentos para poder aumentar sua imunidade, para combater esse vírus. Você pode estar buscando em vários mestres que Deus deu à ciência respostas para a sua vida. Mas aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o Senhor soberano, aquele que é o supremo pastor, aquele que é o Senhor, aquele que é a verdade, aquele que veio para nos resgatar do pecado, é nele que devemos, de fato, ter como primazia as respostas às nossas necessidades. É nele que devemos buscar constantemente para termos o nosso coração ansioso, aflito, para que haja uma grande reviravolta e haja paz, e haja perdão, e haja salvação. Porque seus ensinos eram práticos, porque ele mesmo fazia, ele mesmo transformava. E quando a nossa vida é tocada por Jesus, nossa vida é transformada, somos uma nova criatura, e como o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Jesus precisa tocar no seu coração. Meus queridos, e se ele tocou no seu coração, você que está visitando aqui essa live, está assistindo essa live, não endureça o vosso coração. Jesus é o mestre por excelência, porque ensinou as verdades eternas, e ela era e será esta própria verdade. Jesus é o mestre por excelência porque foi exemplo vivo de seus ensinamentos. Jesus amou seus alunos e lapidou-os, preparou-os para a vida, valorizou e os fez deles uma bênção para o mundo. Jesus pegou homens que eram homens tortos, homens cheios de pecado, e transformou a vida desses homens. Jesus pegou Pedro, que era uma pedra bruta, e transformou num pregador poderoso. Jesus pegou João, filho do trovão, e transformou ele num discípulo do amor. Jesus pegou a mim, miserável, pecador, cheio de vícios, e transformou num servo de Deus.
transformou e mudou minha vida em tantas áreas. Jesus pegou você, transformou a vida que você está ouvindo, você é da igreja, você é um discípulo de Jesus, Jesus transformou a sua vida, olha quem tu era e olha quem tu é hoje. Mas se Jesus não transformou sua vida ainda, se você não tem convicção de quem é Jesus na sua coração, quem é Jesus na sua vida, eu quero orar com você para que você entregue sua vida a Jesus nessa noite. Ele te chama. Seus ensinos trazem impacto para o seu coração. Os seus ensinos trazem uma séria reflexão no seu coração. O Espírito Santo está falando com você. Se volte para o Senhor, se entregue ao Senhor, entregue sua vida para Jesus, porque Ele quer te dar vida eterna, Ele quer salvar a sua vida. Vamos orar? E se você ouviu a palavra, se você quer entregar sua vida para Jesus, além dessa oração que você vai compartilhar conosco, faça um contato comigo, meu telefone vai aparecer como sempre aparece aqui. E que você possa entregar a sua vida para Jesus. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. E nós vamos aproveitar para orar por essas pessoas e orar também encerrando nosso culto. Eu espero que vocês, os irmãos da igreja, estejam bem. A gente tem orado por cada um. E se você precisar de alguma coisa, tiver qualquer necessidade, me procure mesmo, para nós estarmos juntos em oração, tá? Vamos orar. E essa oração também nós vamos encerrar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso. Pai, agradecer pelo teu cuidado, agradecer pela tua ação. Eu quero nessa hora, Pai, pedir que o Senhor, Pai, traga ao coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, traga o coração delas um sentimento, uma convicção de que precisam do Senhor. Que elas confessem os seus pecados e entreguem a vida para Jesus, porque Jesus é o mestre por excelência, é o mestre que traz verdades, mas que são verdades práticas, verdades que podem mudar a nossa história. Pai, nos ajuda, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa nossas atividades. Peço ao Senhor pela vida de cada irmão, peço ao Senhor pela vida de cada amigo que está nos ouvindo agora. Que o Senhor, Pai, traga ao nosso coração a cada dia um sentimento de que devemos servir ao Senhor, devemos manter um relacionamento contigo. Muito obrigado por esse tempo, Pai, muito obrigado por esse culto. Abençoa todos os irmãos, abençoa a cidade de Areias, abençoa as autoridades, abençoa os comerciantes, abençoa, Pai. Nos dá uma semana abençoada, a programação de terça-feira de oração, que o Senhor nos abençoe. Abençoa também, Pai, nossa programação do outro domingo, as atividades, a reforma da igreja. Pai, abençoa a cidade de Areias, que está num momento difícil com o Covid. Pai, que o Senhor traga, Pai, para essa cidade a restauração da saúde daqueles que estão enfermos, os livramentos. Pai, nos abençoa, Pai. Nós oramos agradecidos por esse tempo, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os queridos, tá? Qualquer coisa, os irmãos da igreja já sabem, podem me procurar. Lembrando aos irmãos que se você quer entregar seus dízimos e suas ofertas, procure a irmã Sueda, procure a irmã Gracinha e coopere. Faça a sua cooperação, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço.